A preocupação com o meio ambiente tem se tornado assunto presente não só nos campos do conhecimento da ciência, como no nosso dia a dia, pelas mais variadas razões. Sob o aspecto formal, por exemplo, os debates em torno da emissão de gases poluentes. Já no informal, o problemão que um quintal sujo na sua rua pode causar a todos os vizinhos. Um estudo aqui de Campo Grande buscou entender se até os nossos pequenos comportamentos em prol do meio ambiente possuem, de alguma forma, relação com a alfabetização financeira. O assunto chamou a nossa atenção e vamos aprender um pouco com ele nessa edição do MS em Pesquisa. Comportamento pró-meio ambiente é toda aquela atitude, por menor que seja, em que protegemos a natureza, seja separando o lixo, economizando no ar-condicionado ou trocando o carro pelo ônibus. Educação financeira. Por definição, é um processo em que o indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da economia para, assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro. Uma pesquisa da UCDB procurou encontrar relação entre essas duas coisas, com um fator biológico a mais, a testosterona, um hormônio masculino que regula fertilidade, produção de glóbulos e distribuição de gordura. A teoria central é que esse hormônio seria capaz de influenciar nas decisões envolvendo comportamento pró-meio ambiente e educação financeira, já que ele é responsável também pelos comportamentos mais impulsivos. O grupo chama Science with R. A gente tem um software que a gente faz análise de dados, né? E esse Science vamos misturar a ciência com a estatística para poder trazer novas abordagens para isso. E a gente trabalha nessas motivações que as pessoas querem saber, principalmente quando se tem alguma ênfase ligada a meio ambiente e desenvolvimento. Segundo o orientador da pesquisa, as ciências econômicas se confundem muito com a psicologia para investigar comportamentos e vieses cognitivos, justamente para entender o porquê de algumas decisões tomadas por indivíduos. Então tem uma interface muito forte na psicologia econômica, né? Como as pessoas se comportam, como as pessoas tomam decisões. Isso é totalmente psicológico. O problema inicial foi comportamento para o meio ambiente. As pessoas têm ou não têm? Aí o Fabiano, como é administrador, ele falou assim, olha, tem a parte de educação financeira que eu gostaria de estudar e tal. E aí ele, então vamos correlacionar educação financeira com comportamento para o meio ambiente. E durante os 4 anos, com a ajuda dos outros professores do grupo, tem biólogos e tudo mais, ele falou o seguinte, existe também um viés biológico, que é a testosterona. Então a gente correlacionou essas 3 coisas para saber as pessoas, ao tomarem decisões pró-meio ambiente, são influenciadas pela sua cultura financeira e também pela questão da testosterona? Essa foi a pergunta da tese dele. A primeira pergunta é, você ajuda o meio ambiente? Você consegue fazer ações que ajudam o meio ambiente? As pessoas respondem que sim, mas a gente sabe que isso tem um viés muito grande, então a gente começa a perguntar outras coisas e no final a gente descobre que a maioria não tem comportamento para o meio ambiente, né? A maioria gosta de usar muito ar-condicionado, a maioria gosta de demorar muito tempo no banho, a maioria não gosta de transporte coletivo, gosta de ter o transporte individual, não gostam e não usam a bicicleta para vir para o trabalho ou estudar. Então esses comportamentos que, olha, eu gostaria de ajudar o meio ambiente, mas nós temos comportamentos que mostram que não. Entender as pessoas, entender as decisões são fundamentais para qualquer campo de pesquisa, né? Entender como é que as pessoas tomam decisões e isso faz com que a gente contribua para entender que há pessoas de uma forma com decisões mais rápidas, outras melhores, outras piores. Isso pode ser no campo da política, no campo da administração, no campo do dia a dia. Então tudo isso é importante para a gente entender melhor as pessoas. Ele é formado em Administração e Agronegócios pela Universidade Católica Dom Bosco na unidade de São Gabriel do Oeste, em 2005. Mestre em Desenvolvimento Local, também pelo CDB, mas aqui em Campo Grande, em 2011. E doutor na mesma instituição, agora no começo de 2020. É professor universitário desde 2011 e hoje, junto com suas atividades de pesquisa, coordena o curso de Administração na unidade da Unigran, aqui na capital. Fabiano, doutor, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade, Thiago. Bom,
A sua pesquisa, como a gente até viu há pouco, trata de dois conceitos. Antes da gente falar sobre ela, eu queria que a gente entendesse um pouco desses dois conceitos que você tratou. Um deles é o comportamento pró-meio ambiente. Para você estudar, o que você entendeu como comportamento pró-meio ambiente? Realmente, a nomenclatura, ela deixa a gente um pouco confuso de princípio, né? A gente entende que não existe um comportamento sustentável, mas existe um comportamento que é pró-meio ambiente, onde existe a inclinação das pessoas para gerar ou não impacto ambiental. Agora a questão é como é que ele gera esse impacto ambiental, né, que está muito atrelado à questão da moral, daquilo que ele considera certo ou errado. Então, na verdade, isso faz parte do seu cotidiano, das pequenas escolhas que ele faz no dia a dia, né? Entre deixar a torneira aberta ou não, deixar a luz acesa ou não, lavar o carro em casa, o tipo de transporte que ele adota, se ele separa o lixo ou não em casa, né? Essas pequenas atitudes tornam essa pessoa, o indivíduo, né, ele inclinado a ter um comportamento pró ou não ao meio ambiente. Um outro conceito que você trouxe para a sua pesquisa foi o da alfabetização financeira. Então, como que você entendeu a alfabetização financeira? A alfabetização financeira ele é um conceito que não é amplamente utilizado no Brasil, embora esteja muito bem definido pelo Banco Mundial, né? Ele é diferente da educação financeira. A alfabetização financeira trata do nível de conhecimento em finanças que uma pessoa possui, enquanto a educação financeira trata dos mecanismos de ensino das finanças das pessoas. E você então pegou essas duas coisas, o comportamento pró-meio ambiente, que inclui até esses pequenos comportamentos e atos que a gente quase repete sem perceber, né? Junto com essa questão da alfabetização financeira, né? Uma pessoa apta a lidar aí com seus recursos financeiros. Sim. Estudou a relação entre essas duas coisas. Exatamente. Então, essas duas coisas, elas têm relação? Na minha pesquisa, isso não ficou claro. Embora existam pesquisas anteriores que foram compiladas que mostram que existe relação entre finanças e comportamento pró-meio ambiente, porque a decisão de cada pessoa no dia a dia às vezes está atrelada não ao pensamento de vou economizar água, ou vou apagar as luzes, ou vou deixar de lavar o carro em casa, ou vou escolher um transporte coletivo, pensando no bem que vai gerar para o meio ambiente, mas pela economia que isso gera no seu dia a dia. E essa alfabetização financeira a pessoa adquire como? É uma questão, até depende, né, você avalia que depende do contexto, é uma decisão própria da pessoa adquirir essa alfabetização financeira? A alfabetização financeira, ela independe de nível de formação, né? Então, na verdade, você pode avaliar ela desde uma pessoa absolutamente leiga, né, até uma pessoa com nível de formação elevada. Ela trata do nível de conhecimento em finanças do dia a dia, com relação à taxa de juros, inflação, aposentadoria, investimentos. Esse comportamento pró-meio ambiente que você analisou, a correlação entre ele e a alfabetização financeira, acabou passando por uma coisa que eu pessoalmente me surpreendi muito quando eu li sobre. Sim. Passou sobre testosterona, que a gente é um hormônio masculino, né? Sim. E a gente sempre correlaciona isso com pesquisas na área de outros campos da ciência e não de um estudo nesse sentido, né? Como que foi isso e como que você chegou na testosterona para poder dizer se uma pessoa tem um comportamento pró-meio ambiente ou não? A testosterona, ela já é reconhecida como um hormônio que altera o comportamento das pessoas. Ela está presente em todas as pessoas, independente de sexo, né? A diferença é que ela está presente em níveis distintos nas pessoas. Agora, o interessante foi utilizar isso que nós chamamos de razão 2D, 4D, né, que foi apresentada por um autor em 98 e que ele nomenclaturou e entendeu que a partir de uma métrica chamada alometria, você conseguia descobrir qual era o nível de exposição ao hormônio testosterona das pessoas no período pré-natal. Então, enquanto você está no período de gestação, na 13ª, 14ª semana, você passa por um processo de crescimento das extremidades do corpo, né? E ao longo da vida isso gera influência, mas é lá onde surge o elemento predominante, né, e determinante. Então significa que se eu medir o seu segundo e o seu quarto dedo da mão e fazer a diferença na divisão entre eles, você obtém uma razão, que é uma divisão, em que você obtém aí o nível de exposição à testosterona. E essa testosterona, então, ela é utilizada
até para estudos no campo das ciências sociais? A gente já vê isso pelo mundo? Sim, existem muitos estudiosos europeus, asiáticos e americanos que utilizam a razão 2D, 4D para correlacionar ela com comportamento social, com escolha de sexualidade, relação com câncer e várias doenças. Então você trouxe essa análise de comportamento, que a testosterona pode indicar possibilidades, pode indicar tendências do indivíduo se comportar, e trouxe essa questão para um comportamento pró-meio ambiente. E o que você encontrou já fazendo essa correlação também com a testosterona? Como a gente descobriu que ela é amplamente utilizada em outras áreas da ciência e tem obtido resultados positivos, ora negativos, mas que mesmo assim trazem uma resposta interessante sobre essa correlação, nos questionamos se haveria correlação entre a tendência da pessoa gerar impacto ou não no meio ambiente com essa variável biológica, né, que é determinada lá no período pré-natal. Então a gente relacionou essas variáveis e não encontramos uma correlação positiva clara. Agora a gente encontrou algumas curiosidades com relação a alguns perfis específicos, principalmente com relação a gêneros, né? Homem e mulher. Porque a gente acha que quem tem testosterona em níveis elevados é o homem, né? Exato. Embora seja um equívoco, né? E aí vem uma das grandes curiosidades da pesquisa, porque isso é um senso comum, mas em muitas pesquisas científicas se reproduz esse senso comum, né? Que de fato são os homens que têm mais hormônio testosterona. Na nossa pesquisa, nós encontramos um grupo significativo de mulheres que eram altamente expostas à testosterona, né? Ou seja, tinha uma diferença na medida dos dedos muito significativa, e também tinham um comportamento pró-meio ambiente elevado, ou seja, eram pessoas que, de acordo com a literatura, com nível de exposição elevado à testosterona, tendem a ser mais impulsivas, né? Pessoas com tomar decisões mais rápidas, né? E se mostraram mais preocupadas com o meio ambiente, com relação ao seu cotidiano, com relação à escolha do transporte, com relação a separar lixo, com relação a quanto gasta de água, de energia. Que de certa maneira também acaba chegando na alfabetização financeira. Exatamente. Né? E por que a testosterona em elevados níveis poderia levar a pessoa a ter um comportamento pró-meio ambiente? Já existem pesquisas que mostram uma inclinação dessas pessoas, né? Isso estatisticamente fica claro que pessoas com mais testosterona tendem a ter tomadas de decisões mais arriscadas, né? Se colocam em condições de impulsividade, né? Enquanto aquelas pessoas que têm menos exposição à testosterona tendem a ser mais conservadoras, né? Analíticas, racionais. Você teve um público que você analisou, certo? Perfeito. Quem foram essas pessoas? Nós analisamos 543 indivíduos, né, em nível acadêmico, né, graduação, bacharelado, em diferentes cursos. E eram 266 mulheres e 277 homens nessa amostra. Então, assim, foi uma amostra realmente significativa. Foi uma quantidade muito alta de mãos e principalmente dedos a serem medidos. E a gente observou que, embora alguns dos achados da literatura corrente se comprovassem, né, principalmente com relação à quantidade de pessoas com nível de exposição elevado à testosterona, com relação ao nível de alfabetização, com relação ao comportamento pró-meio ambiente, as curiosidades nos chamaram a atenção em relação à distinção. O primeiro foi a questão do grupo grande de mulheres com nível de exposição elevada, né? O segundo foi o grupo grande de homens com baixa exposição à testosterona, o que contraria boa parte da literatura, e também com comportamento pró-meio ambiente elevado. Ok. Bom, a gente ainda tem bastante coisa para conversar, né, Fabiano? Entender um pouco mais da sua pesquisa, mas a gente vai para um rápido intervalo e minha Sem Pesquisa já volta. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão.
Edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Bom, Fabiano, a sua análise dos dados, pelo que eu vi, ela foi bem corajosa, né? Porque foram mais de 2.000 análises, né? Para tentar encontrar essa relação, então, com o marcador biológico 2D, 4D, é o nome dele, né? Perfeito. Bom, vamos conferir rapidamente quais foram os números que o Fabiano tratou ao longo da sua pesquisa. A proporção 2D-4D é uma razão bastante estudada. Para calcular esse marcador biológico, se divide o comprimento do dedo indicador pelo do dedo anelar da mesma mão, obtendo-se assim a razão, o que possibilita diversos estudos científicos, como os que avaliam predisposição para a prática de esportes ou para a propensão a um câncer. No caso da pesquisa de Fabiano, esse marcador biológico foi utilizado para medir a exposição à testosterona. Por meio de fotografia, uso de softwares e réguas digitais, participaram 543 pessoas, todos universitários. Como cada pessoa tem 2 mãos, foram 1.086 amostras e 2.172 dedos medidos, já que apenas o indicador e o anelar são analisados. O trabalho foi grande, mas possibilitou o bom andamento da pesquisa. Bom, vamos lá. 2.000, anotei aqui, 2.172 dedos medidos. Tudo isso para revelar a exposição à testosterona e possibilitar a busca pelos resultados que você esperava. Como foi esse trabalho de analisar esses mais de 2.000 dedos? Foi árduo. Realmente a gente se deparou com um trabalho hércules, né, em que a gente esperava que a análise desses dados biológicos ela fosse mais otimizada, e a gente se deparou com uma novidade, né, que de fato não existem mecanismos ferramentais de pesquisa que nos deem suporte adequado para fazer uma análise rápida de uma amostra tão grande, né. Então a gente acabou demorando bastante, tanto no processo de coleta quanto no processo de análise desses dedos, porque era totalmente manual, né? Então existem pesquisas internacionais que trabalham com amostras ainda maiores do que a nossa, né? Mas contam com equipes estruturadas, né? Então realmente trabalhar sozinho, né, com uma amostra significativa é pesado. Essas amostras foram obtidas por meio de fotografia, né? Exatamente, né? Aí veio dos processos de inovação. Essa pesquisa ela foi trabalhada em parceria, né? Existe uma pesquisa irmã que foi trabalhada pelo professor Ricardo, né, orientado pelo professor Michel, que nós fizemos a coleta juntos e fizemos a análise dos dados juntos, né? Não significa que o trabalho foi menor, né? Mas o que realmente surpreendeu que o ferramental que o pessoal utiliza nas pesquisas estrangeiras ainda são scanners, né? Em alguns casos, chineses utilizam radiografias das mãos para fazer a medida, na verdade, dos ossos e não da parte externa da mão. E nós encontramos uma linha de aperfeiçoamento que nos possibilitou utilizar os smartphones para fazer registros das mãos de forma mais rápida, né, e, consequentemente, iniciar a análise de forma mais rápida. Isso reduziu o tempo de coleta de dados, mas não significa que a análise foi rápida. Mas vocês acabaram chegando a um jeito de resolver esse problema e até deixar para que outros pesquisadores utilizassem o método que vocês usaram para fazer a medição desses ossos, para que seja mais rápido, menos trabalhoso do que o software que existia, os poucos softwares que existiam davam de possibilidade?
Durante a nossa análise, nós percebemos que existia essa necessidade. Então, foi aí que surgiu a última etapa do trabalho, que realmente se propôs a trazer algo inovador, né? Que gerou um software novo, né? Com uma patente já devidamente registrada. Esse software, ele se diferencia dos usuais na literatura, porque ele faz de forma automatizada a leitura da medida dos dedos. Então, o que os softwares atuais, tudo que existe de tecnologia para trabalhar com essa variável, faz? Você carrega as fotografias, uma por uma, mão por mão, e você faz a medida com uma régua digital, de forma manual, com o cursor dedo a dedo. Então imagina você fazer isso com mais de 2.000, 3.000 dedos. Demora muito e a margem de erro na medida ela é considerável, porque é uma medida humana, né? Então a gente, com uma parceria da equipe de desenvolvimento de software, Inovisão, né, da UCDB, a gente desenvolveu uma nova proposta de software, onde esse algoritmo ele faz a binarização das imagens e consegue fazer a leitura de forma automatizada. Ele ainda precisa ser aperfeiçoado, mas foi a primeira proposta apresentada de um software para ser disponibilizado para os pesquisadores. Ficou contribuição já, né? Com certeza. Bom, a gente teve esse desafio que você acabou de explicar para a gente, mas do meu ponto de vista, você teve um outro desafio que foi tentar entender até essa questão hormonal para estudar os comportamentos para o meio ambiente e tal. Você teve que se adaptar, você teve que estudar uma coisa, algum material que você nunca teve contato, alguma matéria que você nunca tinha sequer estudado para poder conduzir o seu trabalho no doutorado? Essa parte é interessante e é onde geralmente chama a atenção de quem faz a leitura do trabalho, porque não se espera isso de um administrador. Não. Mas a curiosidade vem aí, Thiago, porque é fácil entender que a alfabetização financeira está no nosso cerne de atuação e comportamento para o meio ambiente em relação ao viés de formação científica que nós buscamos, principalmente por conta da linha de pesquisa do doutorado, né? Agora, as variáveis biológicas, embora pareçam novidade para muitos, elas, por incrível que pareça, competem a nossa área de atuação, principalmente quando se fala em leitura de comportamento. É óbvio que eu não tinha conhecimento da variável 2D4D e de como a testosterona poderia influenciar o nosso comportamento. Mas dentro da formação do administrador, nós temos biólogos que influenciaram na construção da ciência, né, a partir da teoria geral dos sistemas, e que nos mostra que, por nós termos uma formação multidisciplinar, nós podemos utilizar variáveis que são elencadas em outras ciências e correlacionar com as sociais. E Fabiano, você, no seu trabalho, você encontrou resultados que discordavam do seu referencial teórico, né? Sim, realmente. Bom, eu vou pedir para você responder essa pesquisa daqui a pouco, a gente vai para o intervalo e já volta. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Bom, Fabiano, você encontrou resultados na sua pesquisa que eles discordaram do referencial teórico que você usou para dar base para o seu estudo. Você, de alguma maneira, pensou 2 vezes em fazer a publicação desses dados, já que eles discordavam de estudos já que foram publicados antes e que muitos outros estudos já que falavam outra coisa? Na verdade, foi uma surpresa, Thiago, porque existiram 2 pontos que chamaram a atenção,
né? Primeiro, com relação ao grupo de indivíduos femininos, né, que se mostraram altamente expostos à testosterona, mas que mostraram, assim como a literatura já pondera, né, um nível de conhecimento em finanças maior do que os homens, né? Isso tanto em finanças básicas quanto avançada, né? É o que a literatura pondera. A nossa pesquisa se focou apenas em questões de alfabetização financeira básica, aquilo que diz respeito ao cotidiano, juros, inflação, investimento, né? E elas se mostraram com um nível de conhecimento mais elevado, mesmo com mais expostos à testosterona. Por que isso é surpresa? A literatura pondera, embora não existam pesquisas que correlacionem a alfabetização financeira com razão 2D, 4D, ela pondera que, geralmente, pessoas que têm maior exposição à testosterona tomam decisões de forma mais impulsiva. Pessoas que tomam decisões de forma mais impulsiva tendem a ignorar o nível de informação que detêm sobre determinado assunto, né? E o nível de alfabetização diz exatamente isso. Qual é o nível de informação, conhecimento que você tem sobre finanças? Bom, então, essa situação, a testosterona que ficou relacionada com a educação financeira, consequentemente, então, a gente já puxa o meio ambiente, é aí que a gente amarra todo o seu trabalho, concluindo, então, que há uma interdependência entre esses três fatores, na verdade. Não apenas a questão financeira e meio ambiente, mas financeiro, meio ambiente e testosterona. Exatamente. Embora isso não tenha ficado muito claro por conta do conjunto de subvariáveis... Mas que há foram indícios claros de que podem ser feitas novas pesquisas para poder deixar mais clara essa correlação, né? E isso ficou evidente através desses achados que foram relatados. Bom, vamos partir de uma situação, Fabiano, hipoteticamente. Um indivíduo, ele possui baixo nível de exposição à testosterona, então eu posso deduzir que ele tem, aliás, ao contrário, ele tem um alto nível de exposição à testosterona e possivelmente nesse cenário aqui ele teria um baixo nível de alfabetização financeira, situação hipotética, ou ao contrário. Na verdade, é uma boa hipótese, né? Ela é passível de ser testada, mas o que a gente entendeu? Que a gente esperava que pessoas, embora não tenha sido testada claramente, né, foi um dos achados da pesquisa que mostrou que pessoas, predominantemente mulheres, né, com alto nível de exposição à testosterona, elas tinham também um alto nível de conhecimento em finanças, né? A literatura, ela mostra, na verdade, não a correlação com a alfabetização financeira, mas com o processo de tomada de decisão, né? E os autores ponderam que o processo de tomada de decisão ela é importante na esfera comportamental quanto informacional. Então, pessoas com mais exposição à testosterona, elas tendem a ignorar o nível de informação que detém sobre um determinado conhecimento. Por mais que ela busque compreender, por mais que ela tenha... Se a gente tiver duas pessoas, as duas com a mesma formação acadêmica, por exemplo, mas ela com um nível de testosterona diferente, talvez a com um elevado nível tenha uma decisão que a outra talvez não tenha, uma questão mais espontânea, mais impulsiva, e a outra pensaria duas vezes antes de tomar uma decisão. Exato. Embora não tenha sido o foco da pesquisa, foi um dos achados que se mostrou em alfabetização financeira, que ela se mostra muito próxima do que aparece na literatura com relação à tomada de decisão, só que num grupo diferente, que é um grupo de mulheres, né? E que tem alta exposição à testosterona, que contraria a literatura voltada à razão 2D, 4D, né, que mostra que geralmente é predominantemente masculina essa proporção de pessoas que é mais exposta à testosterona, né? Então, essa foi a curiosidade, né? Então, por que, na verdade, mulheres com alta taxa de exposição à testosterona têm esse conhecimento em finanças bem superior? Ficou já para um outro momento também, né? Bom, falando disso mesmo, de futuras pesquisas, você citou já uma situação, né, de possíveis desdobramentos do seu trabalho. Sim. Mas existem outros tópicos que você acha que dá para desenvolver? Ou, mudando a minha pergunta, o que você, partindo dos seus resultados já, o que você faria daqui para frente para continuar estudando esse assunto? Bom, dada a amplitude da pesquisa, eu acredito que existem muitos desdobramentos possíveis, né? Correlacionar variáveis tão distintas é um desafio muito grande e, na verdade, você consegue fazer um trabalho mais minucioso em cada conjunto de subvariáveis, né? Então, a partir de agora, a preocupação é realmente
desdobrar os dados desse conjunto, dessa amostra e procurarem compreender se existem pormenores que ficaram, né, apagados nesse processo. Esses achados, né, que se mostraram curiosos, eles dão uma pista de que existem elementos a serem investigados, né? E fica claro também que existe muito a ser ofertado nessa seara da correlação de variáveis biológicas com sociais, quando a gente termina a pesquisa e apresenta uma nova ferramenta para pesquisadores trabalharem com a medição dessa variável, né? Então, existe muito a ser feito ainda. Então, outra possibilidade também de desenvolvimento dessa ferramenta, né? Exatamente, né? Tanto o desenvolvimento do ferramental quanto a descoberta de novos desdobramentos utilizando essa variável, né? Com outras variáveis sociais. Bom, é isso aí. Um tema bem diferente, correlaciona coisas que eu pessoalmente nunca imaginava que eu ia encontrar, que era a administração, questão financeira com testosterona, com hormônios, né, do ser humano. Sim. Bom, Fabiano, gostaria de agradecer muito pela sua participação e muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago. Mais uma vez, obrigado. Bom, parabéns pelo estudo. Obrigado. E para quem quiser acompanhar essa ou outras edições da MS em Pesquisa, basta acessar o nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por lá, uma playlist tem todo o conteúdo, não só do MS Pesquisa, como também de todo o canal. Esse programa pode ser assistido também ao longo da programação da TV Assembleia no canal 9 da NET em Campo Grande, 9 da Via Cabo em Dourados e pela TV Cultura em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Tchau!